Salve, salve, cidadãos de Westeros! Salve, salve, cidadãs de Westeros! Eu sou Otávio Gaia, esse aqui é o Super 8 e hoje segurem suas cabeças, membros e vísceras, pois estamos afiados para falar de mais uma série letal com os... 64 segredos de Game of Thrones, que você provavelmente não sabia. Se sabia, parabéns. Se você ainda não percebeu, vai ter spoilers para um cacique. Para os novatos, essa lista está dividida em 8 categorias com 8 curiosidades cada. Começando com... curiosidades da produção. A série já cobriu toda a história dos livros e começou a escrever conteúdo original. Então agora é George R.R. Martin que tá correndo atrás do prejuízo. Só que ele já antecipou algumas coisas para os produtores da série. A origem do nome Hodor não apareceu nos livros ainda, mas foi ideia dele. Inclusive, o próprio Martin escreveu alguns roteiros para a série, dentre eles o episódio da Batalha de Blackwater. A 6ª temporada custou uma média de 10 milhões por episódio. Para comparar as temporadas, anteriormente tinha uma média de 6 milhões. Com isso, Game of Thrones se torna uma das séries mais caras de todos os tempos, quase no mesmo patamar de Friends. Ué, mas Friends não tinha efeitos visuais, dragões, vísceras e zumbis. Mas se você tivesse visto este vídeo, saberia o tanto que pagavam pro elenco. A série é filmada em vários locais do mundo. A maior parte da série é filmada na Irlanda do Norte, e o departamento de turismo de lá se aproveita disso para fazer excursão pelos sets. As cenas em King's Landing são filmadas em Dubrovnik, na Croácia, e antigamente eram filmadas em Malta. Marrocos foi usado para Astapor e Yunkai. As cenas do outro lado da muralha foram na Islândia, e Dorne é na Espanha. No set de Winterfell, ninguém podia estar com comida no set porque os corvos passavam e roubavam na mão das pessoas. Já os lobos são na verdade de uma raça de cachorro criada para parecer com lobo, e os atores não podiam desenvolver muita afinidade porque senão eles começavam a brincar demais. A cena na qual Jon Snow enfia a porrada em Ramsay levou 10 horas para ser filmada, só a parte da porrada mesmo. E o Kit Harington chegou a socar o Ivan Rion de verdade 2 vezes por acidente. Acidente. Sei. Para tentar convencer George R.R. Martin a ceder os direitos para a série, os showrunners David Benioff e Dan Weiss precisaram responder corretamente a pergunta: quem é a mãe de Jon Snow? De acordo com David Benioff, George R.R. Martin vai inventando tudo à medida que escreve, sem nenhum grande planejamento ou final muito estabelecido. Já os escritores da série têm um final decidido e estão escrevendo com ele em mente. Os escritores usam cartões de várias cores para separar todas as subtramas e arrumar o desenrolar de cada uma numa espécie de mural, mas são tantas subtramas que eles acabaram com todas as cores existentes, então passaram a usar cartões com decoração especial. E agora vamos falar dos atores principais. Na cena em que Daenerys Targaryen come o coração de cavalo na temporada 1, Emilia Clarke foi encharcada com tanto sangue falso que na hora de ir ao banheiro ficou colada na privada. Ela queria tanto o trono que na hora que conseguiu não quis mais largar. Ela não revelou detalhes de como se descolou, mas eu imagino que ela tenha deixado uma lasca de couro de bunda lá. Pra piorar, o coração falso ainda tinha um gosto tão ruim que aquele nojo na cara dela não era pura atuação. Em 2012, o ator Kit Harington se trancou fora do próprio apartamento. Aí tentou entrar pela janela, caiu e quebrou o tornozelo. Isso na época das filmagens da temporada 3. A equipe precisou se virar usando dublês com perucas em várias cenas. E o ator deve ter feito bastante falta, porque em cenas de ação que caberiam a dublês, ele era tido como o melhor do elenco. O elenco inteiro foi escalado com base em testes. Só 2 atores já estavam escolhidos de antemão: Sean Bean e Peter Dinklage. As 2 mais difíceis de escalar foram Arya e Daenerys. Peter Dinklage tem grande dificuldade em pronunciar a palavra benevolent. Can you little birds get a message to the good masters of Astapor, the wise masters of Yunkai, and the benevolent... Fuck me, guys. Mesmo. The benevolent enslavers of... Fuck. The benevolent enslavers of... Fuck. I had it too. And the benevolent... Sorry. Ready? Tell me. Fuck me. Benevolent. It sucks. No início da temporada 3, a gente vê o Sam fugindo dos caminhantes brancos. O ator John Bradley ficava exausto ao fim de cada take. Então ele perguntou à equipe por quanto tempo o Sam estaria correndo na história. 12 horas foi a resposta. Inclusive, uma vez um fã perguntou como é que ele ainda estava tão gordo. Jeremy Flynn e Lena Headey tiveram um relacionamento que terminou tão mal que os dois se recusam a estar no mesmo set. Tem cláusula no contrato deles, então eles não dividem a cena e pronto. Quando tava
aprendendo a lutar com a espada, Maisie Williams pediu pra aprender com a mão esquerda. Porque a Arya é canhota nos livros. Respondeu ela. Uia! Que comprometimento, hein? Principalmente quando a gente descobre que a maior parte do elenco principal não lê os livros. Emilia Clarke incluiu uma cláusula no contrato que a liberava de fazer cenas pela Dex. Antes disso, ela já tinha aparecido de frente, de costa, de corpo inteiro, então provavelmente ela estava temendo o que ainda viria pela frente. Mas ela abriu uma exceção para a temporada 6, quando Daenerys põe fogo na cabana dos Dothraki. E agora passemos para os coadjuvantes. O ator que faz o Montanha, Hepflov Julius Johansson, isso aqui, tem 2,6 metros, mas não é o ator mais alto da série. Ele perde pro Hodor. O ator Christian Name tem 2,13 metros. Bom, é o que o Google diz. A Wikipedia e o IMDb dizem 2,10 metros. Só que o ator mais alto ainda não é ele. É Ian White, que interpretou os gigantes Wun e Dongo. E também o White Walker em alguns episódios. E também o Montanha em outros episódios. Ah tá, o cara tem 2,16 metros. Os atores que fazem Sir Roderick Cassel e Podrick Payne são pai e filho, mas nunca dividiram uma cena na série. Quando o Hound se vinga pela morte do padre interpretado por Ian McShane, na temporada 6, episódio 8, um dos homens que ele mata é Steve Love. Mas quem é esse? É um caboclo que ficou famoso por imitar os personagens de GOT no YouTube. I thought for sure that I was dead. Sansa, I made a mistake. What we learn on patrol, it is the only pleasure Unsullied can have. Os produtores acharam ele tão bom que o convidaram pra morrer na série. A atriz Natalie Dormer, que interpreta a Marjorie Tyrell, diz que só lê o que for absolutamente necessário do roteiro pra poder interpretar a personagem. Será esse um método de atuação pra mergulhar no papel? Não, é que ela é fã da série e não quer spoiler. De acordo com Peter Dinklage, Coleth Hill, que interpreta Varys, é o ator mais engraçado dos bastidores. Nina Headey diz que não olha pra ele pra conseguir contracenar sem rir. O ator que faz o Montanha, nome impronunciável, precisa consumir 11 mil calorias por dia pra manter aquele corpício. Eu espero sinceramente que ele tenha um banheiro próprio com uma puta descarga, porque eu imagino que ele deve parir um filho cada vez que ele vai no banheiro. Os atores são frequentemente mais velhos que os personagens. Pensando aí no cocô do outro. Mais um dos exemplos mais extremos é Thomas Brodie Sangster, que tinha 22 anos quando foi escalado para o papel de Jojen Reed, que tem 13. Dario Naharis começou interpretado por Ed Skrein, mas parece que a HBO não ficou muito satisfeita com ele fazer o cinema e o substituiu por Michelle Husman. E o Montanha, nosso querido esmagador de crânios, começou interpretado por Conan Stevens na temporada 1, mas deu alguma coisa nos bastidores que resultou no Ian White pegando brevemente o papel na temporada 2, e aí entrou o Julius Bignant, isso aqui, pra fazer aquela gracinha com o Oberyn. E agora vamos falar de personagens e trama. Há uma crença que a abertura da série mostra os locais onde a história focará naquele episódio. Não é o caso. Tem lugar que nem aparece. O motivo é que não dá pra fazer uma abertura específica pra cada episódio, porque seria muito caro. E a abertura sempre mostra King's Landing, Winterfell, a muralha e onde quer que a Daenerys esteja. O jeito caquético do Grandmaster Pycelle é puro fingimento pra que todo mundo pense que ele é inofensivo. E isso fica óbvio em 2 momentos da série. Quando ele se alonga após fazer sexo e quando ele fala com Tyrion depois da batalha de Blackwater. Para dar consistência dentro da história, vários atores fazem sotaques completamente diferentes dos próprios. Tyrion e Jaime Lannister falam como um britânico clássico, mas Peter Dinklage é americano. My heart goes out to George because they're hard on him. She didn't execute me, so that's a promising start. And I'm stuck here. Now the heroes are off to find her. Enquanto Nikolaj Coster-Waldau é dinamarquês. Det er måske den skandinaviske tradition, hvor man er meget mere, en holdfølelse, når man laver film. E o ator Aidan Gillen, que faz o Littlefinger, é frequentemente sacaneado por ter um sotaque que passeia por todo o Reino Unido, de cena pra cena. Mas alguns dizem que é do personagem, que adapta a voz dependendo de com quem ele tá conversando. Aí nesse caso é um toque inteligente do moço. Os eventos que acontecem antes da história de Game of Thrones são contados na abertura da série. Sabe esses anéis girando? Primeiro temos um vulcão destruindo a cidade enquanto as pessoas fogem de barco e um dragão assiste. Isso é a queda de Valyria e a fuga dos Targaryen. Depois, um veado e um lobo lutando contra um dragão, que simboliza a rebelião de Robert Baratheon e Ned Stark contra os Targaryen. Na terceira aparição do anel, vemos as casas ajoelhadas diante do veado, representando o reinado do Robert Baratheon. Agora na temporada 6, episódio 10, esse treco da abertura
abertura aparece na biblioteca de Old Town. O linguista David Patterson, criador da língua Dothraki, disse que há mais palavras para matar em Dothraki do que palavras para amor. A língua tinha 1.700 palavras quando a série começou. Agora tem mais de 3.000. Jaime Lannister é tido como o maior espadachim de Westeros, mas ao longo da série a gente só vê ele sendo derrotado, no caso em lutas decisivas. Na luta contra Ned Stark, fica subentendido que ele estava perdendo antes da intervenção desse pastel aí. E na segunda temporada ele leva uma surra da Brienne. Aí depois ele perde a mão e honestamente não parece ter feito muita diferença. O cargo da mão do rei dá a entender que a pessoa escolhida torna-se o braço direito do rei. Porém, o broche utilizado pelo encarregado é da mão esquerda, o que não deixa de fazer sentido, porque na série os mãos do rei vão constantemente contra a vontade do rei. Jon Arryn morre porque tentava provar que Joffrey não tinha direito ao trono. Ned Stark morre pelo mesmo motivo. Quando vira rei, Joffrey é intimidado por Tywin e ridicularizado por Tyrion. Então, a mão contrária da mão direita acaba sendo perfeita. Na temporada 4, episódio 3, um guerreiro de Meereen grita insultos para Daenerys que são idênticos aos desta cena de Monty Python e o Cálice Sagrado. I fart in your general direction. Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries. Só que ele fez isso no idioma valírio. Era pra ser, mas não foi. No livro, a Daenerys Targaryen tem olhos roxos, mas a atriz Emilia Clarke não se deu muito bem com as lentes de contato. Os produtores devem ter pensado: A gente já vai fazer a coitada aparecer umas 15 vezes pelada durante a série. Deixa esse negócio de lente de contato pra lá. o Tyrion também era pra ter olhos de cores diferentes e ter perdido o nariz, mas também não rolou não. No caso do nariz, iria precisar de uma maquiagem digital toda vez que ele aparecesse, o que ficaria muito caro. O produtor e roteirista David Benioff queria que o tema de abertura da série fosse The Rains of Castamere. Yes, now the rains we pour us home, and not a soul to hear. Felizmente, o outro produtor e roteirista Dan Wise o convenceu a mudar de ideia. A versão do piloto, dirigida por Tom McCarthy, que viria a ganhar um Oscar por Spotlight, teve uma recepção interna tão ruim que 90% do episódio foi refilmado com outro diretor. Pra se ter uma ideia do desastre, os roteiristas tinham esquecido de estabelecer que Cersei e Jaime eram irmãos. Então não dava pra entender por que eles tentaram matar o Bran depois que ele os pegou no Vucu Vucu. Se bem que ela tava traindo o rei, né? Nessa mesma versão, Daenerys e Catelyn eram interpretadas por outras atrizes, respectivamente Tamsin Merchant e Jennifer Elley. Na temporada 1, teve uma batalha que a gente não vê porque Tyrion Lannister é nocauteado. Originalmente, essa batalha seria mostrada, mas como estava na primeira temporada, o orçamento estava bem baixo, então a produção... A atriz Gillian Anderson, a Scully de Arquivo X, recusou um papel não especificado. Especula-se que a personagem tenha sido a Cersei Lannister. Que bom que o papel ficou com a Lena Headey. Dá pra imaginar a Cersei sem esse sorriso do mal encarnado? Antes da série, George R.R. Martin recebeu diversas ofertas para adaptar as Crônicas de Gelo e Fogo pro cinema, mas seria necessário cortar tanta coisa para caber num filme que ele recusou. Fez bem? O ator Ivan Rheon era um dos principais candidatos ao papel de Jon Snow. Sim, este cara. Mas o cara é bom ator. Talvez não tivesse ficado ruim, sei lá também. Efeitos visuais. Na temporada 1, Tywin Lannister esfola e arranca as vísceras de um veado, só que não eram efeitos visuais. Então, se você ficou com aquela vontadinha de vomitar, mas achou... Ah, não, é só efeitos visuais? não reveja a cena. Ups, tarde demais. Quando a Cersei anda peladex pelas ruas de King's Landing, foi usada uma dublê de corpo com o rosto da Lena Headey digitalmente inserido. Tinha que ficar realmente muito bem feito porque eles sabiam que a cena ia ser bastante pausada. A maquiagem das crianças da floresta levava de 8 a 10 horas para ser aplicada. Os atores precisavam chegar à meia-noite para terminar tudo a tempo das filmagens. Os cachorros que devoram Ramsay eram tão perigosos que ninguém podia estar na mesma sala que eles. O arrancamento de cara do homem foi feito com uma composição de 4 planos diferentes. Os gigantes precisavam parecer ter 5 metros de altura, então eles sempre eram filmados separadamente em uma tela verde e inseridos depois na cena. A referência dos gigantes era isto aqui para os outros atores. Para simular os esqueletos se agarrando no gigante Wum Wum, a produção construiu uma espécie de cone gigante mecânico que se move enquanto os dublês se jogam. E quando a Daenerys monta no seu dragão, a atriz na verdade está sentada numa espécie de touro mecânico. E depois os artistas digitais fazem a mágica acontecer. É surpreendente a
quantidade de elementos e cenários completados através de efeitos visuais. Desde a temporada 1, são inseridos digitalmente construções, paisagens, criaturas e até multidões. Na vida real, vários sets são até ridículos de tão simples. Os lobinhos ficam adultos a partir da temporada 2, e fazê-los completamente digitais seria muito caro e o resultado podia ficar bem capenga. Então, a equipe filmou os bichinhos em tela verde e aumentou o tamanho deles em 15% quando os inseriu nas cenas. E o resultado ficou... chuchu beleza. E como a série andou repercutindo por aí? Em 2014, a rainha Elizabeth visitou o set. Deram a ela a chance de sentar no trono de ferro, mas ela se recusou, porque um monarca da Inglaterra não pode sentar em um trono estrangeiro, mesmo que seja fictício. E será que a rainha assiste a série? Alguns jornais dizem que sim, mas Maisie Williams acha que não, porque a rainha não sabia que papel ela interpretava. Olha só que mocinha bonita. Está acompanhando o papai ou a mamãe na gravação? Em 2012, mais de 160 bebês nos Estados Unidos foram legalmente batizadas de Khaleesi, por pais que claramente preferem aparecer a evitar que sua filha sofra bullying no colégio. E gente, Khaleesi não é nem nome, é um título equivalente à rainha. Se vai arruinar a vida da guria, pelo menos dá uma pesquisada antes e coloca, sei lá, Cersei. Até a temporada 6, Game of Thrones já recebeu 108 indicações ao Emmy, tendo ganhado 38 prêmios, mais do que qualquer outra série de televisão. Além disso, tem um recorde que nenhuma outra série gostaria de bater. A de mais pirateada por 5 anos consecutivos desde a temporada 2. Barack Obama pediu e recebeu episódios da 6ª temporada antes de todo mundo por ser líder do mundo livre. O que dizia na Declaração de Independência dos Estados Unidos mesmo? Todo mundo é igual? Parece que não. E será que as 6 temporadas impactaram na forma como George R.R. Martin vê os seus personagens? Segundo ele, não. A imagem mental que ele tem dos personagens é a mesma. Assim que a série foi anunciada, o alarde começou. George R.R. Martin recebeu trocentos vídeos de aspirantes interpretando os personagens do livro. Nenhum deles conseguiu o papel. Quando a série estreou, Jack Gleason, que interpreta o Joffrey, recebeu uma carta de George R.R. Martin dizendo: parabéns pela sua maravilhosa performance. Todo mundo te odeia. Eu não sei se eu me empolgaria ou se eu ficaria triste com isso. Os episódios mais épicos da série são os nonos de cada temporada. A exceção é a Batalha de Hardhome, que foi o episódio 8 da temporada 5, provavelmente com a intenção de pegar o espectador de surpresa. E agora o clima ficou pesado, porque vamos falar de muertes. Até a temporada 6, Game of Thrones teve aproximadamente 151 mil mortes, levando em consideração a estimativa de mortos em batalhas e animais também. Se levar em consideração apenas as mortes individuais de humanos, desconsiderando as massas, foram 1020. Dos personagens principais ao longo das 6 temporadas, já morreram 45. É mais personagem morto do que uma novela da Globo tem vivo. Só tem 2 episódios onde nenhuma morte ocorre. Temporada 1, episódio 3, Lord Snow, e temporada 3, episódio 7, The Bear and the Maiden Fair. O personagem mais letal da série bom, pra definir isso vai depender dos critérios. Se a gente definir por mortes vista em tela, a vencedora é Cersei Lannister, que assassinou cerca de 1000 pessoas ao explodir o septo de Baelor. Tyrion Lannister também não fica muito atrás quando utilizou o fogo vivo lá na guerra, mas foi num contexto de batalha. Agora, se a gente considerar mortes em contato direto, Jon Snow é o personagem que nós mais vemos matando, com 53 mortes. Depois de filmar a cena em que Ned Stark é decapitado, Sean Bean jogou um futebolzinho com a sua cabeça falsa. Fazer gol de cabeça nunca foi tão fácil. Como o Sean Bean é famoso por morrer em todo filme que faz, ele já tá nesse grau de pouco se fudência, né? Aemon não é o único personagem a morrer de causas naturais na série, mas é o único que aparece morrendo, sendo morte natural, doença ou velhice. Em todas as temporadas morre um rei ou pretendente ao trono. Temporada 1, Robert Baratheon e Viserys Targaryen. Temporada 2, Renly Baratheon. Temporada 3, Robb Stark. Temporada 4, Joffrey. Temporada 5, Stannis. E temporada 6, o Tommen. A morte de Ramsay era originalmente bem mais violenta. Os artistas de efeitos visuais chegaram a fazer a mandíbula dele sendo arrancada pelo cachorro. Mas isso foi removido do corte final porque era gráfico demais. E justamente na vez desse nojento. Ufa, chegamos ao final, 64 segredos. Minha voz já tá até meio moída. Você quer ver mais uma série nesse quadro? Deixa aí nos comentários. Então é isso, mais um Super 8 especial tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e...